Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, obviamente, o convite. Eu estou muito honrada de estar aqui. Eu estou estudando para ser educadora, eu faço pós-graduação em educação sexual, então é um prazer imenso estar aqui, né, com vocês que já estão nessa prática aí. É um prazer, né, estar aqui com a Renata, a Andréia. E agora, com a explicação da Andréia, eu vou agradecer muito. Eu vou chegar em casa, vou entrar no Facebook, mandar uma mensagem cheia de emoticons para o meu professor do clã, porque se ele ganhava R$700 para me dar aula na especialização em gênero e sexualidade, eu acho que, né? Não, o professor ganha um pouco mais, ganha 1.000. Ganha 1.000. É um privilegiado. Eu ia até perguntar por que ele saiu do clã e foi dar aula numa outra universidade, mas eu vou evitar essa parte, né? Mas, olha, manda um e-mail para ele, manda um e-mail, porque o que ele vai ficar feliz, que não tem preço, é isso, é ter o reconhecimento das pessoas. É o que está fazendo valer a nossa vida. Gente, mas agradecimento não paga Eletropaulo, né? É isso que eu falo sempre também. Então, assim, é muito bacana estar aqui hoje, porque toda vez que eu vou em algum debate, alguma mesa, é meio que um choque de realidade, né? Porque, obviamente, o meu lugar de fala, e aí falando um pouco também sobre de onde eu venho, para quem não me conhece, é um lugar de fala de uma mulher branca de elite, né? No Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer 2 universidades, fiz uma especialização com um professor que ganhava milão. Então, esse é o meu lugar de fala. E, por isso, a internet, para mim, foi um meio fácil de eu começar com o meu ativismo. A Andréia falou também que, em qualquer universidade, deveria ter essa discussão de gênero. E, infelizmente, isso não é uma verdade. Eu fiz a minha primeira graduação ainda muito jovem, né, normal, aos 17 anos, eu fiz Direito primeiro. Não houve nenhuma discussão sobre gênero. Nem quando a gente falava de... eu fiz Direito. Então, Direito Penal, por exemplo, a gente poderia ter feito uma discussão de gênero. Quando a gente discutiu sobre aborto, por exemplo, a gente poderia ter feito essa discussão de gênero quando falou sobre estupro, que é um crime gendrado, é um crime que é cometido por homens, ainda que existam vítimas que sejam meninos, e, enfim, homens. O criminoso, né, 99, sei lá quantos por cento, são homens também. Então, a gente poderia ter feito essa análise de gênero lá. Não foi feita. Eu fiz jornalismo já mais velha, com 28 anos. Eu sei que parece que eu não tenho 28 anos, mas eu tenho 35, na verdade. E eu fiz com 28 anos, faz bem pouco tempo que eu comecei, e, mais uma vez, não houve essa discussão de gênero novamente na universidade. Então, passei 4 anos, estudei numa faculdade, né, a Casper Libero, uma das melhores faculdades de jornalismo do Brasil, e não houve essa discussão também quando a gente discutiu como a mídia retrata a mulher. Não existiu isso também. Então, a minha faísca que me fez procurar o feminismo não foram as minhas universidades. 2 faculdades de humanas, onde isso poderia ter florescido. E eu fico muito feliz de dizer que hoje existe um grupo feminista na Casper, chamado Coletivo Lisandra, que não existia quando eu saí de lá, em 2011. Então, é muito bacana ver isso acontecendo também, né? Meninas muito jovens que estão se unindo para criar esses coletivos presenciais. Elas fazem semanas de discussão de direitos feministas e tal. E isso é muito bacana de ver acontecendo, e é bom saber que eu faço parte disso de alguma maneira, porque a internet hoje é imprescindível para esses movimentos, para esses feminismos estarem em discussão ainda tão fortemente. Eu acho que qualquer movimento social não pode prescindir da internet, né? A gente ainda tem muita gente que pensa que a internet é o virtual,
né? E não é o virtual, é a nossa realidade. A gente está o tempo todo conectado. Eu estava aqui no celular, tuitando frases das colegas aqui da mesa, tuitando frases, não, feminismo é isso, é aquilo. Então, assim, uma coisa está sempre conectada com a outra. Mas aí eu faço uma autocrítica. Quando você está muito na internet, você fala muito com pessoas parecidas com você. E aí as demandas, às vezes, são muito rasas também. Porque a gente está falando também com pessoas alfabetizadas, com pessoas urbanas, em geral. A gente não está falando com a mulher periférica, a gente não está falando com os alunos de vocês, as alunos e as alunas de vocês. Por isso a participação de vocês é tão essencial na construção do cidadão, né? Porque a gente não está falando com essas pessoas. A gente está falando com, né, uma parcela muito pequena da população. Então, falando de mim novamente, eu comecei como? Eu não comecei feminista na internet, porque, como eu disse, fiz as 2 graduações. O feminismo, para mim, era uma palavra que não existia. Podem achar isso horrível, eu também acho. E eu comecei a escrever no meu blog, no meu antigo blog, sobre sexo. Da minha vida sexual. Eram experiências minhas, eram narrativas da minha vida. E eu sofri uma retaliação muito, muito forte de diversos meios, que hoje eu reconheço como sendo backlash, né? Que é uma palavra muito utilizada nos feminismos, que é uma reação conservadora que tenta fazer você voltar atrás do passo que você deu à frente. Eu não sabia que isso era possível, porque eu, no meu mundo de mulher branca, classe média e urbana, eu achava que as mulheres eram livres sexualmente. Porque, afinal de contas, a gente teve essa discussão sobre o corpo ser da mulher na época, né, que foi falado aqui antes, que a Renata falou antes. Na época que as mulheres voltaram do exílio, elas já vieram com essa perspectiva de que o corpo da mulher é da mulher. E aí eu, sei lá, 30 anos depois, 40 anos depois, pensei, pô, meu corpo é meu, né? Eu vou falar o que eu quiser. Né? Para mim, isso era uma coisa dada já, não existia discussão sobre isso. E, na verdade, não foi assim. Eu fui muito agredida, eu escrevia com um pseudônimo, e eu era muito, muito agredida. A partir do momento em que eu falei, eu não vou mais deixar a minha vida na mão dos outros, eu vou me posicionar e vou me abrir e vou dizer meu nome e sobrenome, eu sofri outros tipos de retaliação também, porque eu era gorda e feia. E como assim eu poderia transar com os homens? Nossa, né? Parece que sexo é só para Gisele Bündchen. Que bom para ela, mas que bom que não é só para ela. E aí, eu vi que, na verdade, o corpo não era meu, em nenhum aspecto, nem no sexual, nem na minha aparência. Eu não me pertencia. E isso era uma coisa muito louca de estar vivendo. Você está no olho do furacão e você pensa, cara, tudo que eu sabia sobre mim não é verdade. E foi quando eu comecei a estudar feminismo. E foi quando eu me engajei, fui fazer a especialização. Muito obrigada, Rafael Bispo, por ter ganhado o Milão para me ensinar. E foi assim que eu fui atrás também de fazer a pós-graduação em educação sexual, porque a internet já não é suficiente para mim. Eu quero pegar esse conhecimento que eu adquiri no clã, o conhecimento que eu adquiro nessas conversas online, que são essenciais para algumas mulheres, para que exista essa mesma faísca que teve para mim, de uma forma menos traumática, né? Só com elas discutindo uma com a outra e vendo que elas não estão sozinhas, que aquelas agressões que elas sofrem no cotidiano não são com ela. Na verdade, são agressões direcionadas ao gênero dela. Então, a partir do momento em que essas mulheres conseguem se comunicar, elas conseguem criar novas coisas. E a gente está vendo novos coletivos sendo criados a partir da internet. Então, a internet, ela não existe sem o presencial. As coisas estão ali se retroalimentando, né?
Eu, como jornalista, obviamente, faço também uma análise crítica muito grande à mídia. E eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos dessa semana. Ontem eu estava no consultório médico e tinha a pauta do programa Encontro, da Fátima Bernardes, era pais que sentem muito ciúme das filhas. E aí os pais dizem, não deixo sair, não deixo namorar, não deixo isso, não deixo aquilo. Eu falei, gente, o patriarcado em ação é uma coisa muito, né? É uma coisa muito forte. E aí eu tuitei. Ai, nossa, a pauta é essa. E aí falaram, não, e ontem, que na Ana Maria Braga, a conversa foi, seu marido gosta das roupas que você usa? E você fala o quê nesse momento? Né? Aí depois me deram um update que no dia que o encontro falou que dos pais muito ciumentos, mas foi um lapso aqui falar machistas, mas é verdade, né? Ciumentos e machistas tá ali, né? Junto. Depois a pauta na Ana Maria Braga foi quem deve pagar a conta. E os convidados falaram que era o homem. Eu sou a favor dos homens pagarem 30% a mais. Por causa do buraco dos salários, da diferença de salários entre homens e mulheres. Mas eu falo isso, parece anedótico, né? Mas não é a verdade. Então, assim, a cultura de massa hoje, ela reitera o patriarcado o tempo todo. E as pessoas não param para pensar a respeito disso. Né? Elas estão vendo ali na televisão, elas estão na sala de espera de um consultório, estão vendo ali na televisão, fazendo, pô, é isso mesmo, esse pai está certo. Com essa violência que tem na rua, esse pai está certo em não deixar essa menina sair. Né? Tem que cuidar da menina. Os pais eram ciumentos com as meninas. Né? Não havia homens ali. E aí, a Renata trouxe um conceito de feminismo que eu vou adotar para a vida, que os feminismos são as lutas para desmascarar o patriarcado como sistema. E a internet, ainda que não esteja ali naquela luta no dia a dia, que é importantíssima, que é imprescindível, e quando eu falo de internet, eu não estou, de maneira nenhuma, menosprezando o trabalho da Andréia, o trabalho de quem trabalha em casa de acolhimento, o trabalho de vocês como educadores, mas é um outro tipo de coisa. Né? É uma coisa de fazer as pessoas tomarem consciência. Então, essa tomada de consciência ela é importante quando a gente faz esse ativismo online, que muitas pessoas acham que é ativismo de sofá. Elas acham que é fácil por ser de sofá. E eu vou dizer para vocês o motivo pelo qual não é fácil. Mas, antes disso, voltando ao que a Renata falou, essa luta para desmascarar o patriarcado como sistema acontece também quando uma pessoa vai lá e tuita. Gente, que absurdo isso que está acontecendo no encontro agora. Que absurdo o BBB tratar estupro como história de amor. É isso que a gente faz. E isso não é fácil de fazer, porque, você imagina, você é uma tuiteira, blogueira, que tem, sei lá, 100 visitas no seu blog por dia. Tem gente que tem menos, e assim, tem uns termos de busca bizarros que chegam. Então, as pessoas não foram necessariamente no seu blog atrás de informações sobre feminismo, elas colocaram algum termo de busca bastante bizarro no Google e chegaram ao seu blog. Então, assim, você está falando com pouquíssima gente, e tem a Rede Globo aqui. Então, você é quem nisso? E aí dá esse desespero que você sente todos os dias, de para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, isso não está adiantando nada. Né? A gente está esmagada o tempo todo. A gente pensa, cara, o que eu estou fazendo? Tem horas que você fecha a internet mesmo, você desliga o computador e vai ver outra coisa, vai ver um seriado bem idiota. Porque você fala, cara, não está adiantando o que eu estou fazendo. E, na verdade, está. Então, vocês, como educadores, eu imagino que devem ter um feedback também dos educandos
de alguma coisa que você falou em sala de aula, algum texto que você indicou, alguma coisa que fez ter essa faísca, né? Ter essa iluminação da pessoa aí, e você vê o educando como um sujeito autônomo que vai atrás e que vai criar a própria identidade, mas com base nessas coisas que a André está tentando ensinar. Né? O que é gênero, a intersecção disso com raça e etnia. Só que, infelizmente, a gente fala, estamos lutando contra a Rede Globo, estamos lutando contra sei lá quem, porque a lei do feminicídio, por exemplo, foi sancionada há pouco tempo, e não existe uma discussão também sobre gênero nisso, por parte da imprensa. A minha mãe está aqui em São Paulo, minha mãe não mora em São Paulo, ela está aqui em São Paulo, e ela assiste TV aberta todos os dias. E toda tarde, naqueles programas, Cidade Alerta, Brasil Urgente, essas coisas, tem feminicídio da hora que começa o programa à hora que termina. E raramente usa-se a palavra feminicídio, e sempre o criminoso perdeu a cabeça e fala que não aguentou a separação. Assim, isso na fala do repórter. E quando isso vira a fala do repórter e não do criminoso, isso toma uma dimensão de verdade, porque existe uma hierarquia nas falas. Né? Uma coisa é o cara que queimou a própria mulher falando. Outra coisa é um repórter falando que aquele cara que queimou a mulher não se aguentou de ciúme. Né? A hierarquização dessas falas ela é evidente. Então, quando o apresentador, o repórter e tal falam isso, estão dando um caráter de credibilidade àquilo que aconteceu. E aí, dificilmente, existe uma fala de isso é feminicídio, isso é ódio contra a mulher. Essa mulher foi morta por ser mulher. Apesar do programa ter 5 horas de duração e mostrarem 10 casos de feminicídio. Eles fazem até uma novela, não sei se vocês já repararam, eles fazem uma novelinha de casos antigos, eles têm os atores e tal, fazendo uma novelinha. Então, né, vira entretenimento até o que acontece com as mulheres. Então, não existe essa fala crítica da imprensa sobre as violências cotidianas que as mulheres sofrem. E, sim, feminicídio é uma violência cotidiana. E o feminicídio é o fim de uma vida de terror. Não é uma coisa que acontece no vácuo. Né? É um relacionamento que foi regredindo até o momento da violência máxima. Mas, com certeza, aquela mulher já sofreu muitas coisas antes. Então, quando a gente está no ativismo de sofá e apontando essas coisas que eu estou falando aqui, parece besteira, parece inútil, e, às vezes, a gente acha que está falando com as paredes mesmo. Assim, a gente está meio falando com as paredes, porque a gente normalmente está numa sala bem pequena, com o computador na frente e as paredes ao lado. Mas, assim, a gente pensa que ninguém está escutando a gente. Muitas pessoas estão, mas, ao mesmo tempo, a gente sofre uma perseguição muito, muito, muito forte online. Agora, recentemente, tem uma discussão grande que está acontecendo internacionalmente, porque uma autora canadense escreveu um texto falando sobre a objetificação feminina, que agora, eu sei que eu estou saindo totalmente do rumo aqui, eu vou até ver aqui quantos minutos eu tenho para voltar para o rumo. Eu tenho 12 minutos para voltar para o rumo, eu estou melhor que você, André. Então, está tendo uma discussão agora, isso não estava aqui no meu planejamento, está tendo uma discussão agora bastante grande no feminismo internacional, e isso é bastante curioso e muito enriquecedor no feminismo de internet, que a gente está também de olho no que está acontecendo ao redor do mundo, mas tem que ficar também de olho no que está acontecendo com as nossas vizinhas, né, e não só com o redor do mundo. Mas uma escritora canadense fez uma crítica
as mulheres posando nuas como sinal de empoderamento. É uma palavra que tem sido muito utilizada ultimamente pelas mulheres, especialmente as mulheres brancas e de classe média, como eu, que é a palavra empoderamento. Porque essas mulheres acham que elas são livres, assim como eu, há 4 anos, quando criei o meu blog, 4, 5 anos, achei que eu era. Então, algumas atitudes eram muito empoderadoras. Muito empoderadoras. Escolher se pode usar esmalte ou não. Sabe, tem mulher morrendo todo dia. E aí, usa-se essa palavra empoderamento para tudo. E algumas mulheres usam essa palavra empoderamento quando elas falam... eu posei nua para me sentir gostosa. Eu tenho 50 anos e eu quero me sentir gostosa. Então, eu posei nua. Você não precisa se sentir gostosa em nenhum momento da sua vida. Quem te diz para você se sentir gostosa é o patriarcado, porque se você não tiver um homem ao seu lado, você não é ninguém, então você tem que ser desejada, e aí por aí vai. E aí uma autora canadense fez uma crítica a essa ideia de que o empoderamento feminino vinha por meio, por exemplo, da nudez, e que isso, na verdade, não abalava os alicerces do patriarcado, porque você só estava criando um novo método de alimentar um sistema que já objetifica mulheres. Né? Então, você está falando, eu estou fazendo isso porque eu quero, mas, na verdade, você não está abalando a estrutura sexista da sociedade. E virou uma celeuma porque um cara da Playboy norte-americana escreveu um texto contra essa autora canadense feminista. E vários coletivos feministas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, traduziram o texto dele e publicaram. E várias pessoas falaram, é isso aí mesmo, a mulher pode fazer o que ela quiser. Cara, me apresenta essa mulher que pode fazer o que ela quiser por 5 minutos. Eu não conheço nenhuma mulher que por 5 minutos possa fazer o que ela quiser. Alguém? Não existe. Não existe. Não existe uma mulher que caminhe sem medo na rua. Não existe uma mulher que coloque uma roupa e pense, esse decote está muito grande, essa saia está muito curta, nossa, eu não vou usar, porque vão me xingar na rua, né? Xingar de diversas formas. Que é engraçado também isso, né? Antigamente me chamavam de gostosa na rua, agora me chamam de gorda. Então, assim, você nunca pode existir, na verdade, né? É sério, tem gente que abre o vidro e fala, gorda, sou gorda! Juro, eu não estou brincando. E aconteceu mais de uma vez. Então, assim, a mulher, na verdade, ela não pode existir nos espaços públicos. Porque a partir do momento que um homem faz isso, que é um homem, gente, não vamos negar isso. Eu sei que é horrível para os homens que estão aqui pensarem que são homens que fazem isso, mas são homens que fazem isso. E voltando para a fala da Renata, quando falaram da Alexandra Kollontai, lá no passado, de que as feministas querem criar uma guerra entre homens e mulheres, não é isso que acontece. A gente só quer acabar com a dominação masculina. Não é uma guerra de homens e mulheres. Na verdade, seria muito bom que os homens viessem para o nosso lado e ajudassem a gente a lutar. A gente está na frente, tá? Vocês estão só no apoio. Por favor, tá? Vocês são aliados, os protagonistas, deixa ser a gente por um pouquinho. Então, assim, eu sei que é ruim para os homens que estão aqui, de repente, ouvirem essas coisas, ouvirem eu dizer que o estupro é perpetrado por homens, que são homens que abrem o vidro da janela e gritam, sua gorda ou sua gostosa, chupava toda. Opa, desculpa, gente, eu não sei se eu podia falar isso, mas é isso que acontece. Ai, gente. Gente, eu tenho um livro que eu narro minhas experiências sexuais, isso aqui é tipo... né? Tem uma mulher pelada na capa, né? Então, isso aqui é nada. Mas, né? Por exemplo, sorvete. Quem é que toma sorvete na rua? Que mulher toma sorvete na rua? Né? Que mulher toma sorvete na rua sem ver uma cara assim? Fazendo... Quem? Eu duvido. Bom... Então... né? Ai...
Né? O cara passa do seu lado e você faz... Ai. E você já sabe o que é. Né? Enfim. Olha... Enfim. Não me fala. 5 minutos. Bom, já saí tudo da minha fala mesmo, então vamos lá. Bom, falando mais uma vez de feminismo na internet. Recentemente eu saí numa matéria da Folha que falava exatamente das agressões que as feministas sofrem online. Não são só feministas, é qualquer mulher que ouse falar qualquer coisa que quebre o conceito de feminilidade que foi construído socialmente. Qualquer mulher. Se uma mulher gorda tirar uma selfie e postar nas redes sociais, ela vai sofrer retaliação. Se uma mulher disser que transou, ela vai, sem ser com fins reprodutivos, com um parceiro, um homem. Então, ela fala que é lésbica, ela vai sofrer retaliação. E isso não é diferente do que acontece no dia a dia, no cotidiano. Uma mulher, no seu dia a dia, no seu local de trabalho, por exemplo, ela não pode falar abertamente sobre a vida sexual dela. Enquanto os homens, por exemplo, falam e dão tapinha nas costas um do outro. Aí, garanhão, bonitão. E a mulher não pode. Isso cria um problema que a internet está vindo ajudar, que é a mulher não conversa com a sua colega de trabalho, não conversa com a sua colega de faculdade. Isso vem desde sempre. Desde quando a gente é muito jovem, né? A gente é criada para ver as outras mulheres como nossas inimigas. Então, a gente não compartilha as nossas histórias de alegria, porque a gente acha que a outra mulher vai ter inveja do que a gente está conseguindo, e nem as de dor, porque a gente acha que a outra mulher vai ver a gente como menor, como frágil, como pequena. E aí ela vai se aproveitar disso. A internet está fazendo com que essas barreiras se quebrem. Porque, a partir do momento que uma mulher posta um relato num grupo de Facebook, ou num blog, ou no Twitter, outras mulheres, ela vai receber uma saraivada de críticas. Mas ela vai também receber muito, muito apoio. E ela vai perceber que ela não está sozinha. E que aquela violência não é direcionada a ela. É pessoal, porque o pessoal é político. É pessoal, porque ela é mulher. É pessoal, mas não é só com ela. A partir desse momento, ela percebe que ela é muito, muito forte. Porque ela tem outras mulheres ao redor dela que podem ajudá-la a superar essas coisas, a viver bem com essas coisas e lutar contra essas violências cotidianas. Eu estou começando agora como educadora e, infelizmente, eu já tive uma situação, e que eu gosto de falar dessa situação, não gosto, quer dizer, eu não gosto de ter vivido, mas eu gosto de trazer essa situação porque ela diz muito sobre em que lugar a gente está. Mesmo depois de 40 anos das mulheres terem voltado do exílio, eu fui dar uma aula numa escola, na periferia de São Paulo, sobre educação sexual mesmo. Educação sexual propriamente dita, não tinha nada a ver com feminismo, ainda que a minha perspectiva da educação sexual seja feminista. E aí eu falei, bom, eu não ia dar aula de biologia, né? Eu ia dar aula sobre sexualidade. E aí, o primeiro slide era o que é sexualidade para vocês. Eu achando que eu ia ter tipo uma conversa empoderadora com as meninas, que a gente ia falar, né, compartilhar histórias, ia falar de consentimento, que é uma coisa que é muito importante. A primeira resposta que deram foi estupro. E eu fiquei assim, exatamente assim, né?
Como é que você parte para uma educação emancipatória se aquela menina com quem você está falando, a realidade dela é outra? Se a realidade dela é de dor e de violência. Então, é o trabalho de vocês, nós, obviamente, como cidadãos, mas vocês, como educadores, que estão ali no dia a dia com essas pessoas, de enxergar de onde vem essa menina, de onde vem essa mulher, de onde vem esse jovem, homem e mulher, que ele vem de uma situação de violência, ele vem de uma situação em que o corpo definitivamente não é dela. Não é para mim, uma mulher branca e de classe média e de elite. Não é para nenhuma mulher. Perguntei, alguma mulher consegue ficar 5 minutos sem se preocupar com o jeito que está sentada, sem se preocupar com as palavras que está falando, sem se preocupar para onde o olho está indo? Porque, nossa, se eu cruzar o olhar com um homem, ainda bem que eu estou sem óculos e eu posso usar a miopia como desculpa. Mas, assim, a gente não é livre. E a função da educação, para mim, né, pode ser, né, porque eu estou começando agora, estou aqui meio ingênua, é também libertar. E o feminismo também. Então, eu acho que as duas coisas estão ali, ó, juntinhas. Obrigada.